Louvado e engrandecido seja o santo nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero mais uma vez saudar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Nesta manhã, lição de número 2, dia 9 de janeiro de 2022. O tema da nossa lição é a inspiração divina da Bíblia. Glória a Deus. O texto áureo diz: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir, tudo isto na justiça de Deus. 2 Timóteo capítulo 3, verso de número 16. Glória a Deus. Um dos irmãos, uma das irmãs possa ler a nossa verdade prática. A inspiração da Bíblia Sagrada é divina, verbal e plenária. Portanto, a Bíblia toda nos ensina, corrige e instrui. Amém, glória a Deus. A nossa verdade prática resume bem nossa lição. A inspiração da Bíblia Sagrada é divina, verbal e plenária. Portanto, a Bíblia toda nos ensina, corrige e instrui. A verdade prática, irmão, ela está reproduzindo o texto que nós fizemos agora, a leitura do nosso texto áureo, não é? Em 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. 2 Timóteo 3,16. Amados, a introdução da nossa lição nos diz, nesta manhã, o comentarista: a inspiração divina das Escrituras foi operada sobrenaturalmente pelo Espírito Santo, que nos deu a Bíblia, a única revelação escrita de Deus para a humanidade. Nesta lição, veremos que a inspiração da Bíblia é divina, é verbal e plenária. Divina porque vem de Deus, né? Ele é o autor. Verbal porque Deus falou para os seus profetas. Foi Deus que falou, foi Deus que revelou. E plenária porque a Bíblia, ela é completa, ela é total. Nesse sentido, a Bíblia Sagrada é para o crente salvo em Cristo. A Bíblia é a inspirada, a inerrante, a infalível palavra de Deus. Inspirada por Deus, foi revelada diretamente pelo próprio Deus aos seus santos profetas. Inerrante, porque não erra. Infalível, porque não falha a palavra de Deus. Amém, irmãos? A doutrina da inspiração bíblica é o comentário de número 1 da nossa lição. A doutrina da inspiração bíblica. A inspiração bíblica, ela é divina, ou seja, ela é de Deus, ela vem de Deus, né? O autor da Bíblia é o próprio Deus. Ah, pastor, mas Moisés, ele escreveu o Pentateuco, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Sim, Moisés, ele escreveu, mas a palavra foi dada por Deus. Amém, irmãos? Isaías, Jeremias profetizaram por Deus. E ainda tem uma coisa interessante, né? Que Deus usou passando a mensagem para Jeremias. E se os irmãos forem observar, o copista de Jeremias não foi nem Jeremias, foi o próprio Baruque que escrevia aquilo que Deus revelava a Jeremias. Então os irmãos vejam que o autor da Bíblia não é nem Baruque, da revelação da Jeremias, não é nem Baruque, nem o próprio Jeremias. O autor é o próprio Deus. Amém, meus irmãos? Santos, homens de Deus, escrevendo, inspirados pelo Espírito Santo, a revelação vinda dos altos céus. O autor da Bíblia é o próprio Deus. Irmãos, foram aproximadamente 40 escritores. 40 escritores. Em aproximadamente também 1600 anos.
Muitos escritores da Bíblia nem se conheceram, a maioria deles nem se conheceram, mas a mensagem é única, é completa, é cabal. A mensagem da palavra de Deus é inerrante, é infalível. O Senhor Jesus Cristo chegou a dizer: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Glória a Deus. Então, queridos, o comentário 1 item 2 diz: a inspiração bíblica é verbal. Ele diz assim: ratificamos, né? Aqui nós falamos de uma forma que podemos dizer com certeza, podemos afirmar, podemos ratificar que a Bíblia ela é divinamente inspirada, ou seja, a revelação da Bíblia é através do próprio Deus que enviou para nós a sua palavra. Essa tradução do termo grego, né, que vem do grego theopneustos, que significa literalmente soprada por Deus. Desse modo, a inspiração é chamada de verbal, porque Deus soprou nos escritores sagrados aquilo que deveria ser escritos. Porém, os autores bíblicos não foram usados automaticamente como se escrevesse um ditado. Eles foram instrumentos de Deus, e Deus foi usando a cada um na sua instrumentalidade, mas a mensagem veio dos céus, a mensagem do Deus Altíssimo. Amém, irmãos? A inspiração da Bíblia, né? Comentário 1 item 3, ela é plenária. A inspiração bíblica plenária. Por que plenária? A inspiração da Bíblia também é plenária, isto é uma inspiração total, é uma inspiração completa, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. A Bíblia não necessita de complemento. Esses complementos que alguns querem trazer para a Bíblia, isso são ensinamentos errôneos, não vem da palavra de Deus, e nós não podemos nem tirar e nem tampouco acrescentar nada à palavra de Deus. Nos últimos versículos do livro de Apocalipse, capítulo 22, nos últimos versículos, o Deus Altíssimo faz uma severa repreensão para que nós não venhamos nem tirar e nem tampouco acrescentar nada às profecias, às palavras do livro de Apocalipse, como também de toda a Bíblia, que é a palavra de Deus. Continuando, queridos, então o apóstolo Paulo afirma que toda a escritura é inspirada, 2 Timóteo 3,16. A nossa declaração de fé também, a palavra de Deus, nós sabemos que ela é o guia. A palavra de Deus é o nosso manual. A palavra de Deus é que traz a mensagem completa de Deus. A palavra de Deus revela o próprio Deus. A palavra de Deus revela Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus Cristo veio trazendo a mensagem da salvação para toda a humanidade. O Espírito Santo continua ensinando a palavra de Deus, que transforma o homem numa nova criatura e o prepara para morar nos céus. Então, queridos, nós sabemos que tudo foi escrito de forma plena, dada pelo próprio Deus. A revelação, a Bíblia é a revelação do próprio Deus ao homem. Comentário de número 2. A inspiração divina e os autores da Bíblia. Comentário 2 item 1 diz assim: a inspiração dos autores. O Espírito Santo, irmãos, garantiu a liberdade dos escritores bíblicos conforme a capacitação de cada um. E é verdade, Deus usou, cada um na instrumentalidade dada pelo próprio Deus. Portanto, a Bíblia possui particularidades quanto ao gênero literário, quanto à gramática, aos vocabulários e outros. Apesar disso, os autores não se tornaram intérpretes divinos, não. Isso porque Deus não inspirou aos escritores apenas os pensamentos ou as ideias. O Espírito Santo também inspirou cada uma das palavras que expressam com exatidão a mensagem divina. Eu gostaria que um dos irmãos abrisse sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 10 e 11. 1 Coríntios,
capítulo 2, vamos conferir na palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, versículos de número 10 e versículo de número 11. Assim nos diz a palavra de Deus, versículos 10 e 11. Algum encontrou? Pode ler, se encontrou. Nos diz assim: mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda que as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio homem que nele está? O Espírito do próprio homem que nele está. Então, repetindo o versículo 11: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Uma interrogação. Agora vem uma afirmação: assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. E Espírito de Deus está com letra maiúscula. Então ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Versículo 12 ainda diz: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas recebemos, com letra maiúscula, o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Então, queridos, o apóstolo Paulo ele está aqui transmitindo a palavra de Deus. O versículo 13 ainda diz: as quais também falamos, o apóstolo Paulo falando, não com palavras de sabedoria humana, mas com palavras que o Espírito com letra maiúscula, que o Espírito Santo, né, nos ensina. Versículo 13, vou repetir para a amada igreja: as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, o apóstolo Paulo falando, né, mas com as que o Espírito Santo, com letra maiúscula, Espírito Santo, ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Então quem ensina é o Espírito Santo, quem transmite é o Espírito Santo. Então tanto os profetas como os apóstolos estão transmitindo as sagradas escrituras, escrevendo, mandou para a igreja aquilo que era transmitido diretamente pelo Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Continuando, meus queridos, a palavra de Deus, né, meditando sobre a inspiração da palavra de Deus. Comentário 2, item 2, vai falar agora da limitação dos autores. Alguém pode dizer: mas os autores, eles tinham limitações. Os autores também foram até homens falhos. Já falei aqui para a amada igreja hoje, né? Eu disse: Moisés, né, foi usado por Deus. Davi foi usado por Deus, né? Jeremias usado por Deus. Eu pergunto: Moisés tinha falhas? Tinha. Davi tinha falhas? Também. Jeremias suas falhas? Também. Todos, né? Elias, os profetas, né? Samuel, né? Os profetas tinham falhas? Tinham. Os apóstolos tinham falhas? Tinham, né? Nós sabemos que perfeito aqui na terra só teve um, que foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, único, que podemos dizer varão perfeito, como diz a Sagrada Escrituras, varão perfeito, o Senhor Jesus Cristo, aprovado em palavras e em obras. Mas, irmãos, as imperfeições dos escritores da Bíblia, como Moisés, Davi, Isaías, Jeremias, os apóstolos, isso não impede que eles tenham recebido uma revelação de Deus, principalmente quando eles se colocaram na posição de servo de Deus. Amém, irmãos? Quando se colocar na posição de obedientes ao Senhor. Nós vemos, né,
a mensagem bíblica trazendo para a igreja, né? A Bíblia não esconde. Por isso que a Bíblia é a palavra de Deus. Quando Moisés falhou, a Bíblia mostra que ele falhou. Quando Davi falhou, a Bíblia mostra que Davi falhou. Quando Abraão falhou, a Bíblia mostra que Abraão falhou. Mas quando eles se colocaram na presença de Deus, se arrependeram, foram usados poderosamente por Deus. É isso que a Bíblia quer dizer, que Deus quer nos usar, apesar das nossas imperfeições. É um Deus que se revela para perdoar os nossos pecados, para nos santificar, para nos transformar numa nova criatura, para que possamos reinar com Ele na glória. Amém, irmãos? A mensagem é completa. Então, as limitações dos autores da Bíblia não impediram que eles fossem usados por Deus quando eles se colocaram na posição de servos de Deus. Amém, irmãos? Vamos ver ainda comentário 2, item 3, os diferentes gêneros literários e figuras de linguagem. Eu vou apressar um pouquinho por causa do tempo do vídeo, para dar para enviar para os irmãos. Amém, irmãos? Então diz assim, comentário 2, item 3, os diferentes gêneros literários e as figuras de linguagem. Cada autor fez uso dos gêneros literários distintos, tais como narrativa em 1 e 2 Samuel, poesia nos Salmos, provérbios e sabedoria no livro de Provérbios e Eclesiastes, né? Os autores sagrados também fizeram uso de linguagem, tais como emprego de parábolas, enigmas, alegorias, hipérboles, metáforas e símiles, de vocabulário simples e também de vocabulário rebuscado, a depender do grau de instrução do autor e também do público que era alvo a mensagem. O emprego dos recursos literários evidencia a cultura do escritor, mas em hipótese alguma invalida a inspiração da palavra de Deus. Por exemplo, queridos, quando nós vemos os evangelhos, a mensagem do evangelho, falando da salvação para todas as nações, nós vemos a mensagem, os autores falando dos milagres, das maravilhas de Jesus, da palavra de fé, de autoridade, da salvação. Amém. Deus usou, né, os apóstolos para isso. Mas também nós vemos o escritor aos Hebreus, escrevendo para os Hebreus, que já eram conhecedores da lei, com uma mensagem mais rebuscada, fazendo as comparações com o Antigo Testamento. Então, queridos, já o livro de Apocalipse, Deus usa primeiramente João escrevendo as 7 igrejas da Ásia Menor, levando para a igreja da Ásia Menor uma mensagem profética, e depois uma mensagem profética não só para as 7 igrejas da Ásia Menor, mas para toda a humanidade, né? A doutrina das últimas coisas que haveriam de acontecer sobre a face da terra, alcançando toda a humanidade. Então, irmãos, cada livro tem um aspecto literário, tem uma mensagem dirigida, tem livros poéticos, proféticos, tem livros doutrinários como as cartas, as epístolas, tem livros eminentemente proféticos e escatológicos, né? E históricos também. A Bíblia, irmão, é a palavra de Deus, a revelação e tudo que Deus revelou, como disse o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo disse: passarão, pois, os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, queridos, continuando, né? Mas em hipótese alguma invalida a inspiração da palavra de Deus. Também a linguagem do senso comum, como já falei, na descrição de fenômenos científicos, por exemplo, os autores sagrados usaram a fraseologia comum e popular. Naquela parte que fala que Josué orou e o sol parou. Josué não está dizendo que o sol girava em torno da terra. Na visão de Josué, ele orou para que o dia não viesse a anoitecer e os amorreus fugissem. Então ele orou para que o sol se detivesse naquele lugar onde ele via. Mas na verdade quem estava girando era a terra. Ele não estava descrevendo algo contrário. Ele estava falando nas suas palavras como foi a sua oração, para que a lua e o sol se detivessem. E ali foi o dia mais longo que já existiu na face da terra. Porque na verdade
a fraseologia utilizada pelo ponto de vista do observador, que foi Josué, é que o sol estava parado naquele lugar. Agora o que está dizendo é que o milagre aconteceu, amém, irmão? A maravilha aconteceu. Quer dizer que a terra parou então de girar para que o sol estivesse naquele lugar, amém, irmãos? A mensagem fala do milagre, da maravilha que aconteceu, independente da fraseologia usada no senso comum pelos povos daquela época. Amados irmãos, continuando, comentário de número 3, o Espírito Santo e a Bíblia. Glória a Deus. O comentário 3 tem o que é que diz? A inspiração do Antigo Testamento. A Bíblia é categórica em reiterar a sua inspiração divina, ou seja, vinda do próprio Deus. O registro de Juízes ensina que os livros de Moisés são mandamentos do Senhor. Juízes capítulo 3, versículo 4. Inclusive porque os juízes, eles julgavam o povo com base na lei, na palavra que foi dada a Moisés. Aí eu pergunto, eu disse, mas a lei era tão dura, por que a lei foi dura? Jesus Cristo diz, por causa da dureza do coração daquele povo. Não é assim? Os judeus foram até Jesus assim, Senhor, é lícito dar carta de divórcio à mulher? Aí Jesus mostrou que o que Deus juntou não separe o homem. Aí eles disseram, mas Moisés deu carta de divórcio na lei. Aí Jesus Cristo disse, mas no princípio não foi assim. Moisés o fez por causa da dureza do vosso coração, para que não despedissem aquelas mulheres sem nada a receber, né? Iriam despedir de qualquer forma. Então Moisés fez para proteger aqueles que estavam ali no âmbito da relação do casamento. Mas Jesus disse, no princípio não foi assim, né? Moisés o fez por causa da dureza dos vossos corações. Então, meus irmãos, os irmãos vejam que a palavra de Deus, mesmo na época da lei, foi direcionada para conduzir o homem a ter uma comunhão, primeiramente com Deus e com o seu próximo. E Jesus Cristo veio dizendo, olha, se cumprirdes esses 2 mandamentos, cumprireis toda a lei e os profetas. Quais são os 2 mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Cumprindo esses 2 mandamentos, amando a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo, né? Estaremos cumprindo toda a lei e os profetas. Glória a Deus. Continuando, meus queridos, sobre a inspiração da palavra de Deus, também no Antigo Testamento, o próprio Senhor Jesus Cristo mencionou a lei de Moisés, o próprio Senhor Jesus Cristo mencionou os salmos e os profetas, ratificando, confirmando como palavra de Deus. Essas declarações atestam que o Espírito Santo, ele agia também no Antigo Testamento como fonte originária da inspiração da palavra de Deus em todo o Antigo Testamento. Comentário 3 tem 2. A inspiração no Novo Testamento. O Novo Testamento possui 2 pressupostos básicos de sua inspiração. Primeiro, a promessa de Cristo de enviar o Espírito Santo para guiar os discípulos. João 14, versículo 26, Jesus prometeu que enviaria o Espírito Santo, que nos ensinaria sobre todas as coisas. Também os escritos bíblicos que vindicam esse cumprimento. Nesse aspecto, Paulo declara que escreve debaixo da orientação. Paulo declara que escreve sob, ou seja, debaixo da orientação do Espírito Santo, e que suas epístolas são palavras de Deus. Romanos 15, verso 15 e 16, 1 Coríntios 14, 37, Gálatas 1, 12, 1 Tessalonicenses 2, 13. O apóstolo Pedro também reconhece essa verdade e classifica também os livros do apóstolo Paulo com sagradas escrituras. O apóstolo Pedro, ele diz, 2 Pedro capítulo 3, verso 16. Nessa direção também outros textos apontam para a ação do Espírito Santo
nos escritos da nova aliança, João capítulo 16, verso 13, o Espírito Santo, ele estava com o controle sobre toda a igreja, agindo sobre todos os seus servos, né? O Senhor Deus Altíssimo é aquele que vela pela sua palavra para a cumprir, porque de Gênesis a Apocalipse toda a revelação é dada por Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus revelou aos seus santos profetas, homens de Deus, apóstolos de Deus, para que ficassem registrados não somente para nós, mas para toda a humanidade. E o cumprimento das promessas do Senhor Jesus, como ele mesmo disse, passarão os céus e a terra, mas as suas palavras não vão lhe passar. Continuando, meus queridos, comentário 3, item de número 3. Aqui fala da obra da regeneração e da iluminação. São dois pontos importantíssimos que eu já falei para os irmãos no início da nossa escola bíblica dominical. A Bíblia é uma excelente, é uma magnífica obra literária, mas não é somente isso, porque as obras de Shakespeare, né, também são magníficas obras literárias. As obras de Machado de Assis, também magnífica obra literária, mas as obras de Shakespeare não salvam nenhum homem. As obras de Machado de Assis não salvam, não perdoam nenhum homem, não transforma o vil pecador numa nova criatura. A mensagem da palavra de Deus é uma mensagem poderosa. O apóstolo Paulo, ele escreve nos Romanos, ele diz: porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. O Evangelho é o poder de Deus para salvação de todo aquele que crê, primeiramente do judeu e também do grego. Então o Evangelho é a palavra de Deus, mas para a salvação da humanidade. Somente a palavra de Deus salva, liberta o homem, transforma, perdoa os pecados, que traz a mensagem da salvação na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas pastor, o senhor falou que é de Gênesis e Apocalipse. Irmão, já no livro de Gênesis já tinha promessa para a salvação da humanidade. Jesus Cristo, ele é o tema central da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então a obra da regeneração e da iluminação, isso aí está falando também o Espírito Santo agindo na regeneração e iluminação da humanidade. A Bíblia ensina que o Espírito Santo testifica de Cristo e convence o mundo, convence do pecado, convence da justiça e convence do juízo. O Espírito Santo faz isso, né? Desse modo, o Espírito Santo atua no processo da salvação e produz uma fé regeneradora, Efésios 2:8, que vem pelo ouvir da palavra de Deus, Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Nesse aspecto, o Espírito Santo não apenas inspirou as palavras da salvação, mas também as aplica no coração humano, a fim de regenerar os pecadores. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Sem esse mover do Espírito, não é possível nem aceitar e nem entender a palavra de Deus. Tem muita gente até que lê a palavra, conhece a palavra, decora a palavra, mas não recebe a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, porque não deu lugar ao Espírito de Deus. Irmãos, o Espírito Santo, ele não somente inspirou as Sagradas Escrituras para que chegasse até nós, mas o Espírito Santo continua atuando, como diz o escritor. O Espírito Santo testifica de Cristo e convence o mundo, convence do pecado, da justiça, do juízo, e atua na salvação de cada um de nós. Sem esse mover do Espírito, não é possível nem aceitar, nem entender a palavra de Deus. Essa ação
em conduzir o pecador a compreender as verdades bíblicas chama-se iluminação, ou seja, essa ação de conduzir o pecador a compreender as verdades bíblicas chama-se iluminação. Efésios capítulo 1, verso 18. Porém, convém ressaltar que o Espírito Santo ilumina o que ele já inspirou. O Espírito Santo vai iluminar para entendermos a palavra que já foi inspirada pelo próprio Espírito Santo. Nós não podemos nem acrescentar e nem tampouco tirar nada do que está na palavra de Deus. Então o Espírito Santo, ele ilumina o que já foi inspirado por ele mesmo. Não se trata de uma nova revelação e nem tampouco nenhum complemento à palavra de Deus. Amém, irmãos? A palavra de Deus, ela já é completa, ela é plena. Glória a Deus. Amados irmãos, para a conclusão da nossa lição, vamos ler todos juntos? Conclusão? Diga comigo. Conclusão da lição. Vamos falar todos juntos? Diga assim: a Bíblia é a palavra de Deus escrita. Ela foi inspirada verbalmente. Deus falou, Deus soprou sobre os seus santos apóstolos, seus santos profetas. Diga comigo. E seus autores a escreveram, inspirados pelo Espírito Santo. A inspiração da Bíblia é plena. Todos os livros e palavras da Bíblia têm total e completa autoridade. Esse ensino concorda com o que diz a nossa declaração de fé, que professa crer na inspiração divina, verbal e plenária da Bíblia Sagrada, única regra infalível de fé e prática para a vida e formação do caráter cristão, para que possamos reinar nos céus com Jesus. Amém? Acho que não sei se deu para concluir tudo, mas ele parou aqui. Glória a Jesus por isso. Amém, irmãos? Louvado seja o santo nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos saudar a amada igreja todos juntos. Que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo permaneça com toda a igreja, agora e para todo sempre. Amém. Amém. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Aleluia.